Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo do canal. Essa máquina aqui, o proprietário ele deu o seguinte relato, que os cooler não está funcionando. Nem o cooler da placa, nem o cooler do processador. Aí eu fiz alguns testes aqui. Então aqui a gente pode perceber que essa fonte aqui, ela não está alimentando corretamente o computador. Esse aqui é um PC Gamer, esse aqui é um Ryzen 5. Essa placa aqui eu não tenho referência dela porque não tem aqui, mas eu já vou passar para vocês. Então, mas essa placa aqui é simples. Ela não é que ela está com defeito, nem o cooler com defeito. É porque ela tem um sensor de temperatura que vai acionar quando ele chegar a um determinado ponto. Só que eu não tenho essas referências para passar para vocês, tá? Então quer dizer que ela não está com defeito. Ela só tem um sensor de temperatura que vai ligar quando for preciso para economizar recurso e energia. Então isso é interessante. Então essas placas mais novas, todas elas têm esse dispositivo. Agora, quanto ao cooler do processador, ele não pode parar de rodar em momento algum. Ele vai acelerar ou vai diminuir de acordo com a necessidade que a temperatura vai aumentando, né? E diminuindo de acordo que vai abaixando. Então, lá não pode, o cooler não pode parar. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Vocês podem perceber que ele está diminuindo. Aqui já parou. Lá ele está diminuindo a rotação. Aqui já está rodando. Agora eu vou trocar aqui, vou colocar uma outra fonte. Vou colocar uma fonte comum para vocês verem. Aí pessoal, eu vou colocar uma fonte basicona aqui, ó, de 4 pinos. Basicona mesmo, 230 watts, mas isso aqui não é real, isso aqui é nominal. Vou fazer aqui a montagem para vocês verem como é que vai ser o comportamento dela. Porque a minha fonte, que eu tenho de testa bancada, não está aqui no momento, ela está emprestada. Então estou sem ela, a de 8 pinos, que eu faço teste com ela aqui. Então, mas essa aqui vou colocar, alimentar os 4 pinos, só para teste, não vai comprometer aqui o funcionamento do sistema. Montei aqui, liguei o SSD para a gente estar fazendo o teste. Melhorar aqui o ângulo de... Isso, ficou melhor assim. Então, vou mostrar para vocês aqui. Com essa fonte comum, ela starta e funciona corretamente. Isso, tá vendo? Startou. Vou mostrar para vocês no monitor, que eu estou um pouquinho longe do monitor, porque esse monitor aqui, eu usei ele para poder fazer vários testes. Então, eu tenho que... Olha, carregou rapidamente. Deixa eu organizar aqui. Aí eu vou ter que mostrar para vocês uma coisa aqui, só um minutinho. Então, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Percebe que o cooler da fonte, percebe que o cooler da placa não foi acionado? Naquela fonte ele aciona, nessa aqui ele aciona de forma diferente. Olha a rotação dessa fonte do cooler. Então mudou o comportamento dela. Observe que com essa fonte não foi acionado o cooler somente quando ligou da placa de vídeo e mudou o comportamento do cooler do processador. Tá vendo a intensidade que está rodando? Agora eu vou dar uma checadinha no dispositivo aqui. Vamos lá. Pessoal, eu havia dito que eu não tinha referência na placa porque não consta nada nela. Então aqui ela é uma GeForce GTX 1050 Ti. Então esse é o modelo dela. É 1 GB. É uma placa razoável. Muito boa essa placa de vídeo. Então, já tem aqui a referência dela. E eu acredito que essa placa, ela tem os sensores, né, que detectam a temperatura dos chips ali quando aquece e ele aciona os cooler automaticamente para poder fazer os resfriamentos. Então, eu vou estar fazendo um teste aqui para a gente comprovar essa hipótese, num momento só. Então aqui eu estou usando o AIDA, né, 64. A gente vai fazer um stress aqui no sistema para ver se realmente ela vai acionar. Deixa eu ampliar aqui. Então esse sistema aqui permite você fazer algumas observações. O CPU está rodando a 100%.
Vamos ver a temperatura dos fãs. Ainda não está marcando, mas daqui a pouco... Vamos deixar rodar aqui por um tempo e nós já voltamos. Aí pessoal, a fonte que eu disse que ia mostrar para vocês é esta fonte aí, tá? Então preste atenção para vocês. Essa fonte aqui é uma fonte que diz na etiquetinha aqui, que diz nas configurações, que ela é uma fonte de 800 watts e não está conseguindo alimentar esse computador, esse Ryzen 5 com a placa 1050. Funcionou por uns 3 meses que o cliente disse que montou, ou melhor, o proprietário disse que montou tem uns 3 meses e já parou, tá? Não está funcionando. Ele trouxe aqui fazer uns testes, então eu vou mostrar para vocês que essa fonte aqui não é uma fonte ideal, indicada para esse serviço. Essa fonte não é indicada para este uso, tá? Que esse aqui é um computador gamer. Então essa fonte é a fonte indicada para uso comum. Então não dá para usar para atender a necessidade que ele precisa. Aqui está 800 watts. Ela não consegue entregar isso. Então aqui a gente mostra a verdade e fala o real. Apesar que ela tem alguns selos, mas ela não tem os melhores selos, tá? Que é o 86 Plus e outros selos internacionais, ela não possui. Então ela não consegue entregar o que ela promete. Se você estiver pensando em montar um computador gamer com a fonte dessa, que é mais barata, então esqueça, tá? Você não vai jogar. Igual esse cliente aqui, ó. Ele teve um prejuízo enorme, porque ele comprou isso aqui no Mercado Livre. Posso até fazer um comparativo para vocês depois. Qual a fonte que vocês devem montar. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, porque a gente aqui não quer enganar o cliente, mas também não quer beneficiar o fabricante. A gente tem que mostrar de fato como as coisas são. Então essa fonte aqui não atende essa máquina, viu? Ele joga aqui vários jogos de última geração, pesados, então não atende ele. Ele vai ter que fazer a substituição. Simples assim, né? Você investe uma fortuna, que gastou quase 5 mil nesse computador e vai ter que gastar mais ainda.